Ireu da Silva. Neuda é raça, é fé, parte por ser mulher. Olá, Salvador. Olá, República do Baiano. Muito obrigada, porque eu sei que já tem uma turminha aí ligada conosco, tá? E eu estou hoje, estamos dizendo aqui que tá... Não, estava certo, você que fez eu virar. Ó, pessoal, eu vou mostrar. É porque eles colocaram de cabeça para baixo e eles estão me corrigindo aqui, tá? Estão mandando eu colocar certo, mas olha que a culpa não é minha. É deles. Eles colocaram de cabeça para baixo. Então, eu não posso ler assim. Eu quero mostrar para vocês que não fui eu que errei, porque quando eu erro eu assumo. Mas vamos lá. O programa de hoje tem um tema muito sério. Um tema muito importante, um tema que acomete toda a nossa sociedade. Feminicídio. Nós iremos tratar hoje das sobreviventes. Mulheres que sobreviveram à tentativa de assassinatos, não é? Que hoje é tratado como feminicídio. E eu tenho aqui hoje a honra de receber neste programa a fisioterapeuta Isabela Conde, uma guerreira que vai contar como sobreviveu à tentativa de homicídio. E nós vamos receber agora, pode entrar, minha querida, muito obrigada. Isabela, quando me foi trazido, olha, convida a Isabela ao programa, porque as pessoas, elas têm muitos inteirado, se inteirado com um programa Forte por Ser Mulher. E elas estão dando também sugestão de pautas. E quando foi solicitado que você viesse ao programa, e todo mundo ficou procurando qual era o título que nós daríamos. E aí me veio à cabeça o seguinte: sobreviventes a um feminicídio. Porque você é uma mulher que o Estado todo acompanhou o sofrimento, acompanhou sua dor. E hoje, a única alegria que eu tenho em falar nisso é saber que você está aqui viva, linda, porque você é muito bonita, linda, e está aqui realmente para poder mostrar para as mulheres que tem condições sim de se superar, não é? Nem todas tiveram a mesma oportunidade que você teve, né? Infelizmente, nós não temos aqui a maioria delas para poder contar. E, nesse caso, muitas das vezes por medo. Muitas mulheres têm medo, são sobreviventes, sim, e continuam omitidas, escondidas. Eu tenho um caso que eu fui dar uma palestra em uma cidade aqui, de Salvador, como é que alguém pode me lembrar o nome? Jandaíra. E tem lá uma jovem que pela primeira vez ela saiu do confinamento para ir à palestra, porque ela tem medo de uma tentativa de homicídio de feminicídio, que tem, acredito que já uns 4 anos. Isso para você ver como deixa a pessoa triste. Mas eu quero lhe ouvir, minha querida, tá? Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de participar desse programa, conhecer você, já ouvi falar muito bem de você. Obrigada. E é sempre para mim um prazer grande trazer esse assunto, o feminicídio, porque infelizmente os números só crescem, principalmente aqui na Bahia. A cada 3 horas uma mulher morre no Brasil vítima de feminicídio. Então, são números assustadores, e por ser hoje uma sobrevivente, que é algo que marcou muito a minha vida. Eu acredito. Mas eu acredito que Deus tem uma missão muito grande, e eu não posso me omitir do que aconteceu comigo. Por isso que eu não nego as palestras, sempre que me chamam eu vou, eu sempre
me disponho aí, eu nunca não cobro por isso, mas eu sempre estou orientando e estou passando um pouco da minha experiência, porque o que eu mais acho importante é que por mais que a gente tenha sofrido, né, não é fácil, né, é uma dor muito grande, porque primeiro a dor da decepção de você ser vítima de uma pessoa que você a outro dia amava, né? E que era uma pessoa que você tinha como um ente seu querido, e ver aquela pessoa confiava, na verdade, entrega porque é uma parceria. Você entrega, na verdade, uma relação afetiva que tem um tempo durável, você entrega praticamente 70% da sua vida, né? Confiando. Não é porque você é permissiva. Eu acredito que quando você está dentro de uma relação, você tem que ter confiança e realmente se dedicar para aquela relação dar certo. Certeza. E quando você vê aquela pessoa se voltar contra você de uma forma tão agressiva e tão cruel, é algo que choca muito, né? Muitas mulheres. E eu tive o apoio da minha família, tive um apoio psicológico muito grande e tive a vontade de me resgatar, porque eu me vi morta. Com certeza. Eu chamei pela morte, eu pedi a Deus para vir me buscar, porque eu não aguentava mais sofrer. Então, quando Deus me deu... Você fala isso quando aconteceu o ato? Quando aconteceu. Ou na sua trajetória com ele? Não. Na minha trajetória com ele, eu nunca tive nenhum tipo de sentimento de revolta pelo fato dele nunca ter apresentado agressividade. Ele tinha um comportamento estranho, que isso foi um dos motivos que me fez até querer terminar com ele. Ele mudava muito de uma hora para outra, ele estava muito bem, ele fantasiava aquele príncipe encantado, e se algo desagradasse a ele, ele mudava a fisionomia dele, mudava a forma dele de agir, e ficava introspectivo. Eu achava aquilo estranho. Ele tinha uma dupla personalidade, né? Mas ele autocontrolava isso, tá? Para não deixar transparecer. Porque, na verdade, quando o homem age assim, esse autocontrole, ele ainda não tem dentro dele uma certeza que ele já tem o domínio. Ele sabia que eu era uma pessoa assim muito independente, muito dona de mim, dona do que eu construí para mim. Então ele sabia que se ele fosse agressivo, se ele tivesse uma atitude mais arredia, eu ia me afastar dele. Então ele usou aquela máscara e ele tentou me conquistar e mostrar que ele era aquele homem. Quando eu fui percebendo as ações dele, né? Porque o tempo vai revelando, não tem como. Isso, com o tempo, né? Ao longo dos 2 anos, eu por mais ativa que eu fosse, eu ficava pouco com ele. Eu trabalhava em 3 escalas, minha vida era corrida. Mas aí depois que eu passei tive férias, fiquei mais tempo com ele, eu comecei a perceber que ele demonstrava um homem para mim, mas e que para as outras pessoas a realidade dele era outra. Entendeu? Ele era muito possessivo. Na verdade, ele criou uma fantasia na minha vida e ele queria casar comigo e queria viver aquela vida, que era a minha vida. Então, para fazer isso, ele se mostrava um homem bom, um homem que era agradável, um homem que não né, o tempo Me permita, por favor, Isabela, eu quero chamar a atenção das mulheres nesse momento. Por favor, é necessário que você preste atenção em tudo que ela está declarando aqui, em tudo que ela está falando. Hoje, Isabela, você vai continuar, eu não quero que você esqueça onde eu parei você, para chamar a atenção das mulheres. A minha grande preocupação hoje, enquanto mulher, tá, ativista desta causa, é como esta mulher, ao identificar, ela vai agir para se separar. Porque é aí que está o start. Com certeza. Aí é que está o boom. Me desculpe a palavra que eu vou falar, para muitas pessoas é estarrecedora, mas aí é que está o boom da desgraça. É verdade. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, vamos colocar que é na maioria, porque se assim não fosse, não teríamos o número que temos de mortes. Para se ter uma ideia, em apenas uma semana, vamos bem dizer, 4 feminicídios no estado da Bahia. Cada um pior do que o outro, e ainda com réu confesso, que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Que é um absurdo que eu estou livre, né? Vamos entrar daqui a pouquinho nessa discussão aqui. E eu quero que você preste atenção, mulher. Eu quero que você preste atenção. Isabela é uma mulher muito comprometida com o trabalho, não tinha uma visão muito ampla no que ela estava envolvida pelo trabalho. E quando chegou o período de férias, que ela teve a oportunidade realmente de avaliar o comportamento, olha no que se tornou. E você tem que prestar atenção, porque, Isabela, tem muitas mulheres hoje, elas têm vivido escravizadas dentro dessa questão machista.
E ela, de repente, ela ouve alguma coisa, ela diz o seguinte: não, hoje à noite ainda eu vou separar. Sem se preparar, sem ter, você está entendendo? Sem ter uma estrutura para isso, tá? Fazer isso de qualquer forma. Quando eu digo de qualquer forma, é comunicar a este homem que você não tinha, em hipótese nenhuma, ideia de que ele poderia chegar. Eu tenho certeza que você não tinha essa ideia que ele iria chegar a isso. Então, aqui está aqui um exemplo vivo. E esse exemplo aqui é para ensinar você a maneira de como deve se agir. Vamos em frente, amiga. Aí, quando eu comecei a identificar que ele tinha essa personalidade que mudava assim de forma rápida, ele estava tendo comportamentos possessivos, e eu comecei a avaliar a minha vida, a ver que eu não estava mais sendo a Isabela que eu sempre fui, porque eu sempre fui muito de estar no meio de muitos amigos, de estar saindo com minha filha, eu sempre fui muito independente. Ele fazia de uma forma que ele me chamava para ele e que era como se ele estivesse me protegendo, mas na verdade ele já estava me controlando. Mas esse é o discurso, viu? Eu te amo, por isso que eu me preocupo com você, por isso eu faço porque eu estou preocupado, não porque eu não quero que você saia. Sim. Você está muito cansada, porque você trabalhou demais, você tem que ficar comigo, ou ficar em casa. Então ele fazia todo o esquema para ele estar sempre comigo. E todos os momentos só eram bons quando estava eu e ele. Quando estava eu e ele mais algumas pessoas, ele, se tivesse algo que desagradasse ele mudava totalmente. Possessão. Isso, possessão. Ele queria mesmo. Até com minha filha. Eu comecei a perceber que quando eu saía com minha filha, ele queria estar junto. Quando ele não estava, ele... você não pode estar fazendo a vontade de Isabelle. Você está cansada, vá dormir. Como é que você vai no cinema? Como é que você vai fazer isso para agradar ela e você não vai descansar? Na verdade, ele não queria que eu descansasse. Ele queria que eu ficasse em casa ou com ele. Atenção, mulheres. Atenção. Atenção aos sinais. Seríssimos. Isabelle, nós vamos agora assistir uma matéria, tá? E depois nós voltaremos, tá? Vamos assistir. Cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. E todos os dias, pelo menos 3 mulheres são assassinadas vítimas do feminicídio. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia, somente no primeiro semestre de 2019, 2.024 medidas protetivas foram concedidas, cerca de 80% maior do que o ano passado, onde foram concedidas 1.025 medidas protetivas somente na capital. É inadmissível, né? Você... nos dias de hoje, né, com tanta informação, com tanto modernismo, e você vê ainda o tratamento da mulher ser de uma forma assim, absurda. Eu acho que os governantes têm que endurecer mais a lei. Eu acredito que a justiça é muito falha. Se tem a medida protetiva, só para o homem não chegar perto da mulher, deveria sim ter alguém ali protegendo nós mulheres. Aí acho que é da justiça, porque tem que tomar uma decisão mais dureza para poder ver se eles começam a ter medo, né? Eu acredito também que falta mais fiscalização e, na verdade, quem trabalhe para fazer essas fiscalizações mais ativamente. Então, se a gente tem um carro tipo da polícia que fique rondando pelos bairros, isso não vai impedir ninguém de matar ninguém. Mesmo com a medida protetiva, elas acabam às vezes pedindo para a medida protetiva ser revogada, ou a medida protetiva não é suficientemente respeitada. O homem ainda não admite a evolução da mulher, não admite a independência da mulher. Então, eu com a caneta, eu faria a lei mais dura possível. Entendeu? Violência contra a mulher seria um crime mesmo, de verdade, que não está sendo um crime, né? Tem a Lei Maria da Penha, mas ela não corresponde à altura, a violência vem aumentando. Acho que é uma questão muito mais assim, cultural também, né? De uma criação que muitas vezes, subjugou a mulher e tal.
ao controle do homem, todas essas questões, né? Tipo, o homem tem que desenvolver sua masculinidade e tal, e às vezes isso é desenvolvido de uma maneira errada e talvez doentia também, né? Eu acho que tem vários fatores envolvidos, né? Um deles é essa perspectiva que a gente tem na sociedade que a gente vive de que a mulher é uma propriedade do homem. Então, quando a mulher ela não quer continuar um relacionamento, e às vezes até começar um relacionamento, o homem ele se sente no direito de subjugar o corpo dela ou a vontade dela. E eu observo, né, que muitas das mortes acontecem porque o homem ele não aceita o fim do relacionamento. Essa matar, porque nem para ele nem o outro. Deveria ter mais envolvidas na proteção dessas mulheres. E que, na verdade, isso é um problema que começa desde a criação desse homem e dessa mulher. Então, isso é uma discussão que tem que permear dentro de casa até o nível mais alto. E nas mulheres que não denunciam, mas por medo também. Medo de serem mortas. Você vende uma mulher e você leva a violência para a mulher, né? E isso tem refletido na família, nos filhos, né? É muito triste a gente ver aqui no país isso está mundial, né? A gente cada dia vai aumentando. Parece que não tem controle. É triste. Isabela, inclusive durante a matéria, eu observei seu comportamento, sempre em algumas cenas, você baixando a cabeça, como se, em uma lembrança, eu até lhe peço desculpas, tá? Eu observei que praticamente todas as cenas que vinham, né, você está de lateral para a câmera, mas eu estou de frente para você, e observei, fique tranquila, e observei que você, cada vez que uma cena como essa vinha, você parece que fugia de encarar. E eu sei que isso são reflexo que dói muito. Mesmo você sendo uma guerreira vitoriosa, mesmo você sendo a sobrevivente dentro de tudo que aconteceu, que você teve entre a vida e a morte, mas eu, sinceramente, pude perceber, e quando você estava aqui, antes de entrarmos no ar, eu falei para você o quanto nós vivemos aqui a situação quando o caso ocorreu. Todo o gabinete, tá? Todo o gabinete, porque aqui dentro os homens que trabalham aqui não são machistas. Tá? Não são, e eles, pelo contrário, eles se preocupam, eles trazem o fato, procuram esclarecimento para trazer. Aí eu já não vou nem tratar sobre as mulheres, né? Que se os homens são assim aqui, imagina as mulheres. Mas, minha amiga, por favor, tá com você a fala. Assim, cada mulher dessa que é agredida dessa forma tão brutal, realmente vem uma lembrança para mim de como é cruel, né? Só quem vivencia isso sabe de como é doloroso você se sentir assim muito vulnerável ao desejo do outro, né? Como é que alguém tem uma condição de desejar o tanto mal? Então imagine o sofrimento que elas passam, não é fácil, né? É muito doloroso pelo fato de isso vir de uma pessoa que é do seu convívio social. O machismo é algo que, infelizmente, mesmo a gente estando no século XXI, a gente percebe que muito, né, desse comportamento vem do machismo. Eu observava no meu ex-companheiro que ele tinha um machismo muito grande. Algumas coisas eu tentava combater, mas assim, é algo cultural e é muito da criação. Então, em todas as minhas palestras, eu sempre friso para as mães, né? Não tratar seus filhos de forma diferente, né? Não tratar de forma machista, porque você vai construindo uma personalidade diferente. Então, quando esse homem vem para a vida, que ele se depara com uma mulher que é independente, com uma mulher que é dona de si, com uma mulher, ele não tem uma estrutura psicológica para lidar com aquilo e termina acontecendo o que aconteceu comigo. Então, muito disso que aconteceu comigo vem da cultura do machismo, de não aceitar um não, de achar-se o superior à mulher, achar-se que não... o que é que falta? Fábio virava para mim, o que é que falta em mim para você querer ficar comigo? Falei, Fábio, falta você amadurecer e ser o homem que eu quero para mim. Então eu estou percebendo que você não é esse homem que eu quero para mim. Então o melhor que temos a fazer é se separar. E ele não tinha uma condição psicológica de aceitar isso. Ele não... Só que, assim, ele chorava, ele demonstrava uma personalidade frágil.
E aquilo me fazia ter muitas vezes pena dele. Eu não me afastava de vez por ele agir dessa forma. Entendeu? Então eu sempre estava assim, atendendo ele. Na semana que eu me afastei, tentei me afastar de vez, que eu só emprestei meu carro porque ele pediu, porque ia trabalhar, que eu tentei me afastar, eu parei de dormir na casa dele, parei de fazer as coisas que eu fazia, mesmo tentando me afastar da relação, ele já tinha, né, dado aquela semana como algo final da minha vida. Mas ele programou essa morte minha mais ou menos um mês antes. Que foi logo depois das minhas férias, que eu comecei a dizer que eu achava que o nosso relacionamento não ia dar certo. Ele começou a perceber que toda investida dele, ele se sentiu ofendido. Porque parecia assim, na hora que ele estava, os caras estavam me matando, eu sentia no tom dele assim, eu fiz de tudo para ficar com você e você não quis ficar comigo. Você entendeu? Então, assim, parecia que o que ele investiu foi algo em vão e que eu não queria ficar com ele e aquilo era um absurdo para ele. Ele aceitar, eu não queria ficar com ele. No momento da crueldade, no pior momento, ele ainda relatava a questão de sentimento, eu fiz de tudo. E você não quis ficar comigo, pessoal, você não gosta de mim. E eu dizendo a ele, pô, Fábio, eu gosto tanto de você, porque você está fazendo... No momento que estava acontecendo. Porque eu tentei sensibilizar ele pelos momentos que a gente viveu, né? Porque naquela hora você tenta... Eu não fui arredia com ele, eu fui muito pelo contrário. Sim, porque você viu ali eu vi a morte o tempo cara. todo. Aí eu falei, Fábio, eu gosto tanto de você. Eu fui trazendo a sensibilidade. Os momentos que a gente, né, tinha vivido, ele virou e falou pra mim assim, você não gosta de mim, você queria terminar comigo, você quer terminar comigo. E eu fiz de tudo pra ficar com você e você quer terminar comigo. Eu falei, mas isso não é motivo pra você estar tirando a minha vida. Eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu tenho uma vida, eu tenho uma história. Você não pode destruir minha vida porque simplesmente eu não quero ficar com você. E ele nessa hora ele ficava calado, continuava dirigindo como se nada tivesse acontecendo e os outros não paravam o tempo todo de me agredir. Então essas agressões, né, cada chute, cada soco que essas mulheres tomam me relembra assim o quanto é duro. É muito duro. É muito duro você, né, ser agredida de uma forma tão covarde, porque é uma covardia, né? Porque essas mulheres não têm como se defender. Eu tinha uma noção de defesa pessoal, né? Eu fazia judô e jiu-jitsu. Então, naquele momento, eu consegui sair do golpe mata-leão, porque inicialmente eles me deram um golpe, eu rebaixei a consciência. E quando eu rebaixei a consciência, eu tive a sensação de que estava com tanto medo daqueles homens que eu estava achando que estava sendo assaltada. Mas quando eu despertei, que vi ainda um braço dele se afastando de mim, e aí eu comecei a gritar e chamar por Fábio, porque Fábio para mim era a pessoa de confiança que tinha dentro do meu carro. Isso ele no volante. E ele no volante dirigindo. Então, quando eu chamei por ele, ele não me ajudava e aí ele voltou a me enforcar, e eu ia e voltava. Eu vi um apagão e voltava, sabe? E eu sufocada, eu falava, eu realmente estou morrendo, eu estou com falta de ar, não estou aguentando. Era como se eu tivesse morrendo afogada. E aí eu falei, meu Deus, me ajude, ele não está me ajudando. Aí eu pensei, eu me lembrei que eu fazia judô e que eu poderia tentar sair daquele golpe. E aí eu girei meu quadril, aí comecei a tentar tirar ele, aí eu consegui. Quando eu girei meu quadril, eu ganhei uma folga. E aí eu consegui colocar meu braço entre o braço dele e empurrar. E aí quando eu empurrei ele, aí eu voltei a respirar melhor e aí eu já usei o banco do carro para me proteger. Aí eu já baixei meu corpo todo, lateralizei meu corpo, joguei minha perna em cima de mim e fiquei o tempo todo me defendendo, usando minhas duas mãos. Tanto é que minhas mãos abriram todas de faca. Não, vi aqui agora nas imagens. Abriu toda porque eu preservava muito minha jugular, as horas nobres do meu corpo, né? Então eu deixava muita cabeça para ele bater, para ele esfaquear. Só tinha uma faca, enquanto um esfaqueava, o outro segurava, porque eu virei um siri na lata, né? Eu ficava me mexendo para ele não ter um contato muito fixo. Então eu ficava o tempo todo me mexendo para ele não ter o contato e a faca, ele se perder na faca. Quando ele conseguiu me segurar, ele viu que eu já estava um pouco mais quieta, porque eu já estava fraca, aí eles começaram a me dar murro. E aí um dava murro de um lado, tipo para eu rebaixar, eu acredito. Ele batia de um lado, batia de outro, era muito soco. E assim, e eu tentando me proteger dos socos, entendeu? Até que eu comecei a ficar fraca. E eu nisso tudo, eu me defendendo e eu conversando com eles.
tentando negociar a minha vida. Gente, parem, dá tempo de parar. Eu me sinto viva, eu sinto que eu posso sobreviver. Me levem para o Santa Isabel. Eu digo que foi um assalto, mas por favor, parem de tentar tirar minha vida. E mesmo assim eu não conseguia. Foi daí que eu falei, gente, ele não vai ter jeito. Eu vou ter que... Aí eu pensei, eu vou fingir que morri, porque eu vi Fábio dizendo, certifique que ela tá morta antes de tirar o corpo dela do carro. Porque acho que quando ele viu que eu fui enfraquecendo, ele falou isso e ele falou outra parte. Esse era o homem que amava e que estava protegendo. Apaixonado, que amava e que estava fazendo tudo só para lhe proteger. Quando o sangue espirrou nele, ele... Poxa, foi a única hora que eu vi ele meio nervosinho. Poxa, velho, não deixa esse sangue espirrar em mim, não. Conclua logo isso aí, adianta logo isso aí. E aí o marginal que estava atrás, né? Igual a ele, virou e falou assim, a faca tá cega. Porque ele não conseguia me matar. E ele dizia que a faca estava cega, mas na verdade ele estava esfaqueando muito o meu crânio. Então ele não sentia a faca entrar, porque ele pegava bem no crânio. E é duro, a faca não ia entrar de jeito nenhum, né? Olha... Eu vou começar aqui com as perguntas, porque, sinceramente, eu estou emocionada, tá? Eu estou aqui entalada. O bom disso é que as autoridades ouçam esses relatos e que eles se coloquem. Não precisa se colocar no nosso lugar, não. Só imagine nas mulheres das suas famílias, porque... Os agressores, eles não têm identidade, eles não identificam. Na cara, quando você chega, eles não têm uma identificação que é agressor. Não tem mesmo. Hoje, a sua filha, minha filha, sua irmã, a minha irmã está casando com um homem, considerando que é um, não vamos dizer príncipe, não, mas que é um bom homem, que é um bom companheiro. E que nós não sabemos se não podem passar por situação como essas. E nós só temos uma medida para mudar tudo isso. É que as leis sejam eficazes. Porque nós temos a lei Maria da Penha, mas ela é uma lei completa, sim. Ela não é uma lei fragilizada, não. O nosso problema é o cumprimento dessa lei. Porque se a lei fosse cumprida como ela é, a gente estaria numa situação bem melhor. Bem mas melhor. Infelizmente não é. Fábio mesmo só deve estar preso até hoje porque a gente conseguiu fazer um flagrante para ele. Porque a maioria dos homens mata, se apresenta no outro dia e depois está solto. E aí, como que nós temos aí agora, não sei se nós temos o caso, nós temos a matéria, mas se não tiver, nós vamos tratar aqui. Temos aqui? Nós temos aqui o caso, é da Elitânia, foi a Elitânia, não é isso? A Edna. A Edna Alves de Souza foi morta a facadas no bar pelo ex-namorado em Camaçari e o assassino está solto e com um agravante, viu, Isabela? A primeira mão, ele chega e confessa o crime. Absurdo. Na primeira entrevista, na primeira fala que ele dá, ele confessa que matou. Mas aí a justiça se esconde atrás de um não flagrante. E deixa esse homem preso. Este homem já tentou, porque hoje sim feminicídio, mas parece que na época que ele tentou, não é, assassinar uma mulher, tá? Não foi, o caso não foi levado avante, não foi levado a sério. E hoje o cara está aí, ainda pode matar qualquer outra. Com certeza. Se ele conseguir a devida fuga. Com certeza, porque eles têm essa mente, eles não são tratados, então eles vão se envolver novamente, e se não for de acordo com o que a mente o querer ele dele, vai fazer novamente, e vão fazendo novas vítimas. E quem você quer que eu responsabilize? Você quer que eu responsabilize a mulher que conheceu um homem e acreditou nele como uma boa pessoa? Porque a sociedade machista responsabiliza a mulher. O que ela fez para poder acontecer isso? Isso é pergunta, gente. Quem tem o direito de tirar a vida do outro? Você está entendendo? Ninguém tem o direito. Agora, vejam só. Tem homens que têm, não é só uma não, 3, 4 mulheres. Aí é aceitável. Tá? Para muitos, ele é tido como um grande herói. Dom Juan é o cara. Tá? E se a mulher decidir não continuar mais um relacionamento, ela deve ser morta. E eu responsabilizo quem? Querem que eu responsabilize as mulheres quando elas entendem que aquele casamento não deve, ou aquele relacionamento não deve ser levado à frente. E quem sabe é ela. Porque ela é que sabe. As pessoas costumam querer opinar
As pessoas que estão paralelas, as pessoas que ficam sabendo dos fatos, elas querem opinar sem ela estar dentro da causa. Se você quer saber, Isabela, eu já fui, inclusive, uma vez ameaçada até de morte pelo marido de uma pessoa que eu conhecia e que eu nunca estive na casa deles para almoçar, eu nunca tive nenhum tipo de envolvimento. E ele falou que queria conversar comigo. Se eu poderia recebê-lo, recebi, sim. Nessa época eu não estava ainda como vereadora. Isso já tem uns 8 anos. Esse câmera que está aqui, ele sabe dessa história. E quando chegou lá, ele veio conversar comigo e ele me disse, olha, dona Ireuda, que eu estou me separando da fulana, né? Uma amiga que eu conheci muito depois, que eu estou me separando dela por isso, por aquilo outro, então eu estou aqui comunicando a senhora por isso, por aquilo outro, eu disse, ele é amigo. E aí ele queria uma participação minha na causa, e eu me neguei. A pergunta para ele, da minha parte, foi, quantos anos você levou casado? Ele disse 20. Eu perguntei quantas vezes eu estive dentro da sua casa? Nenhuma. Quantas vezes eu almocei com vocês? Nenhuma. E como para nesta separação eu venho a opinar? Eu não tenho opinião para dar. Porque, na verdade, quem sabe o fator disso tudo é você e ela. Ela sabe por que está querendo a separação e você sabe por que você quer continuar. Então, cabe você e ela e não me cabe. E após, ele colocou uma sequência de pessoas também que ele procurou para falar. E teve uma, coitada, que ele nem conversou com a pessoa. E ele falou que estavam as 3 na lista dele. A mulher, eu e a terceira pessoa, que nós nem sabemos o que houve, por que houve, por que eles se separaram. Quer dizer, e você quer que eu responsabilize a justiça? Quer que nós venhamos a responsabilizar quem? Se não a própria justiça. Porque nós temos uma lei, mas essa lei não é eficaz. Porque se ela fosse, este rapaz, ele não estaria solto. O assassino, o que cometeu o homicídio contra a Edna Alves de Souza, que foi morta a facadas em Camaçari, ele não estaria solto, a família não estaria sofrendo a segunda violência. Porque sofrer a vítima sobre a violência de ser morta... E a impunidade. E a família sofre a violência da própria justiça em deixar esse caso impune. Então, é algo muito sério, nós precisamos, é preciso que as pessoas que compõem essa liga da justiça saibam que estes fatos não estão tão longe. Ou você acha que está distante? Quem é ela, Litânia, que foi morta a tiro pelo ex-companheiro, que é filha do juiz? Ela é filha de um juiz? Ele é filho de um juiz? Mas esse homem está curtindo a dor, está curtindo a pressão da dor de ter um filho hoje assassino. Será que isso não poderia ter sido evitado? Essa mulher estava sob medida protetiva, inclusive o TCC dela seria sobre feminicídio. Foi, eu ouvi falar desse caso, até divulguei. Um absurdo, ela já vivia com medo. E assim, como é que você tem uma medida protetiva? Hoje em dia você tem a tornozeleira eletrônica, né? A dificuldade que é para você liberar essa tornozeleira. Porque ela não estava num bar, porque ia ter críticos para dizer, independente se ela estivesse num bar, é um problema dela, a gente tem direito a ter vida social. Ela estava na faculdade, era um ambiente que ela frequentava todos os dias. Então, como é que esse cara se aproxima dela e ninguém tem uma monitorização desse cara para saber que ele está próximo da vítima? Mas sabe por quê? Porque é apadrinhado. Tem apadrinhamento. Infelizmente, ela morreu, perdeu a vida. Perdeu a vida e há quem diga que esse crime vai ficar impune. Como você pode justificar um réu confesso? Aí logo após vem um advogado que se presta a esse papel de orientar, porque com certeza alguém o orientou depois a dizer que ele estava embriagado, que não se lembrava. Olha que coisa prática. E vamos aí matar as mulheres do nosso Brasil. E depois mentir. Porque o que aconteceu no meu caso também, quando os outros 2 foram presos, eu lembro que eu vi numa reportagem. Ele disse, a delegada perguntou, você esperava que ela fosse sobreviver? Ele virou, fez assim, não, é coisa de Deus mesmo. Aí quando chegou na primeira audiência, ele virou e falou assim, a gente não fez para matá-la, fez para dar um susto. Como é que pode isso? Então, ele vai preso, ele diz que realmente tentou matar,
que eu só sobrevivi porque era algo sobrenatural, era algo de Deus mesmo, porque ele acreditava que eu estava morta, tanto ele acreditava que o Fábio mesmo foi lá no hospital. Ele tinha certeza que o crime que ele tinha feito foi perfeito. Ele foi lá fingir para minha família que estava tudo bem, que ele queria consolar a minha família sobre minha morte. Porque minha irmã disse que eu tinha morrido e ele foi lá fazer o papel de bom moço. Então, o outro cara, quando foi pego, disse a mesma coisa. Não, a gente ia matar ela mesmo. Foi coisa de Deus, essa menina tá viva. Aí chega na audiência, ele disse que não, que o advogado, né, articula. Articula. E aí disse que não, que foi para dar um susto. E aí a justiça aceita. Susto com 68 facadas, com enforcamento, com desfazer do corpo em uma ribanceira. Então, que susto, né? Que susto. E a justiça acata. Tanto acata, olha, eu recebi uma denúncia já faz um tempo, que o rapaz, ele é casado com uma garota, e o que é que ele faz? Ele pega os casos na mídia e coloca para ela assistir. E fala para ela aqui, ó, deu o quê? Não deu nada. Então eu vou fazer a mesma coisa com você e não vai dar nada. E é isso que eles fazem. Olha, se já é lei, se a lei já protege quem não é flagrado, articula de forma que você, olha, você não sendo flagrado, acabou. Que livre flagrante. Eu lembro que o Fábio não queria nem tocar em mim. Eu acho que ele ficava preocupado se alguém encontrasse meu corpo. Não tem impressão digital dele. Ele estudou como fazer o crime, porque eu lembro que eu fiquei muito me protegendo, mas quando meu sangue espirrou, tipo, algo que foi nele, ele ficou meio que desesperado, preocupadíssimo. Manifestou ali, na verdade, a indignação dele, porque ele poderia, a partir dali, ter uma prova. Isso. Certo? Olha, já tem muitas perguntas aqui, inclusive só de bate-papo nós temos quase 40 minutos, tá? E nós temos aqui perguntas para você. Deixa eu começar aqui, ó. Lucas Leão, de Jardim de Nova Esperança. Meu Deus, pode alguém fazer essas coisas com as mulheres? Meu pai sempre me ensinou, meu filho, trate sua esposa como eu trato sua mãe. Nunca levante a mão para ela. Isso, ele está escandalizado, né, de ouvir, que ele está perguntando se pode realmente. Fabiana, todo mundo chamando por Deus agora, porque a coisa é cruel, né? Meu Deus, meu marido faz a mesma coisa comigo, esses sinais de obsessão. O que devo fazer? Não quero passar pelo que você passou. É para você, amiga, responda aí. Eu acredito, Fabiana, que você deve procurar primeiro um acompanhamento psicológico, né? Tentar, eu não vou dizer a você assim, separe do seu marido. Eu acredito que esses homens têm que trabalhar a cabeça deles, né? Tem que ver de onde é que está o erro, de onde está essa concepção de posse. E se vocês conseguirem evoluir com isso, continue. Se não, saia dessa relação, porque essa relação pode te levar onde me levou. Tem mais aqui, tem um comentário aqui, ó. A Suzana, do bairro do Alto do Cabrito. O programa está de parabéns. Vereadora, que tema forte. Isabela, você é uma guerreira. Obrigada. O que dizer às mulheres que sofrem com a violência doméstica dentro da própria casa e acabam não denunciando o crime? Eu tenho uma amiga que apanha quase todos os dias do companheiro. Ela está perguntando para você. Eu quero mandar um abraço, viu, Suzana? Muito obrigada por participar. Pode responder. Um grande abraço, Suzana. Eu acredito que a denúncia pode ser feita não só pela vítima, mas por vocês que acompanham esse sofrimento dela, porque aí, independente da justiça hoje, ser algo que ainda é falho, a gente só tem esse recurso. Né? Então, a gente tem que utilizar do recurso da denúncia. Então, tem que se fazer a denúncia, tem que se investigar isso. E, em muitos casos, surte efeito. Esses homens ficam amedrontados, eles ficam com receio, né, de ser pego, de ser preso e mudam. Né? Então, não vale a pena a gente desistir. Eu acredito que deve se denunciar, sim, e deve se sair do ciclo da violência. A denúncia é o único caminho que você tem, né? Agora, fatos como esse que aconteceu em Camaçari, ele inibe totalmente essas mulheres. Esse fato inibe totalmente as mulheres de denunciar. Porque ela denuncia. Aí depois se torna o alvo, né, do cara, vítima do feminicídio. O cara é solto, porque a própria justiça arruma, né,
essa condição para ele, porque está lá na lei, ele tem lá, né, essa brecha que faz com que ele... Então, é muito complicado, é preciso rever, é preciso mudar, é preciso cumprir essas leis. Eu acredito que tem que se trabalhar com medidas políticas públicas, tem que deixar essas leis mais duras e tem que ter exemplos. Eu corro atrás do meu caso, porque eu quero muito que o meu caso seja um exemplo para a sociedade, um exemplo para essas mulheres que me procuram no Instagram, me procuram no Facebook, desesperadas, porque tem medo desse homem. Tem uma mulher que tinha 5 medidas protetivas e ela depende, porque ela mora embaixo, o ex-marido mora em cima, tem 3 anos separado e esse homem ainda persegue essa mulher. Nós auxiliamos uma amiga que nós encontramos na rua nessas mesmas condições. A família mora em cima e defende porque, né, somos familiares dele. E ele fazendo o que queria, batendo, ameaçando de morte e todas essas consequências. Pergunta para você. Wanderson do bairro da Ribeira. Muito obrigado aqui participando, tá? Muito obrigado, um abraço para você, Wanderson. O Brasil ocupa o lugar no ranking. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. O número de casos de feminicídio na Bahia cresceu 17% no primeiro semestre comparado ao ano passado. Pergunto a vocês, como vamos acabar com o feminicídio, visto que ele só tem crescido? Porque nós estávamos falando aqui agora. Acabei de falar. Endurecer essas leis, otimizar, criar projetos, melhorar essas políticas públicas, apoiar essas mulheres, dar a essas mulheres que sofrem agressão uma base, porque eu tive a minha família, eu tinha o meu emprego, mas tem muitas mulheres que não têm nem para onde ir, então elas ficam vulneráveis, elas ficam susceptíveis à violência, elas aceitam a violência porque elas não têm nem para onde ir. Então a gente precisa melhorar isso, não tem como ser de outra forma. Olha, e eu vou falar, a gente precisa mudar, viu, Isabela? Chega! Nós precisamos mudar. E a sociedade tem que pegar essa causa, não tem que estar recriminando, não tem que estar tratando como algo natural, porque não é natural, gente. Mulheres estão morrendo todos os dias. Maria Antônia do bairro da Paz. Isabela, minha querida, que Deus te conforte e te dê forças para continuar lutando. Uma vez tomei uma facada do meu ex-marido, mas naquela época não existia essas coisas que existem hoje, essas leis. Aí, naquela época, me senti totalmente desprotegida. Como você se sente hoje? Perguntando. Hoje, eu me sinto ainda um pouco insegura. Eu tomei algumas medidas na minha vida para não parar a minha vida, porque eu não podia deixar Fábio destruir a minha vida. Então, meu sonho era voltar a ser a Isabela que eu construí. E eu voltei a trabalhar, voltei às minhas atividades. Só que não é a mesma coisa. Eu vendi o meu carro, eu hoje ando de Uber, eu hoje não ando em lugares públicos sozinha. Então, minha vida mudou. Eu não vou dizer a você que eu estou totalmente segura, não estou totalmente segura. Mas eu estou no foco da minha missão na minha vida, que é isso, que é combater isso, que é fazer justiça, quero trabalhar para criar minha filha. Então eu tenho esse objetivo que é maior do que o que ele fez comigo. Parabéns. Kelly de Campinas de Pirajá, obrigada por você participar do programa. Kelly, você enviou uma pergunta aqui para nós, mas ela já respondeu, tá? Você está parabenizando ela, está nos parabenizando pelo programa. Vereadora, parabéns pelo programa, que Deus continue te abençoando. Isabela, quando vi seu caso na televisão, pensei, meu Deus, como alguém pode fazer isso? Ele alguma vez deu algum sinal? Não desejo que isso aconteça com nenhuma mulher, mas quais as dicas você daria para que possamos nos prevenir? Aliás, a pergunta no final fica diferente. Ela quer saber as dicas que você daria para as mulheres se prevenirem nessa questão. Eu acredito que a gente tem que estar atenta, né, ao comportamento do homem, principalmente isso, porque as pessoas usam máscaras o tempo todo. E a gente se resguardar e saber como sair de uma relação dessa. Eu tentei sair de forma devagar, lenta, mas eu tive muita dificuldade de sair. Eu tentei terminar com o Fábio algumas vezes, mas eu sentia muita resistência dele. Então, eu fico me vendo hoje assim, numa situação onde que eu tento imaginar outro desfecho, a não ser esse, e não vejo, porque ele tem um pensamento cruel, né, dele isso. Então eu não sabia que ele era dessa forma. E assim, ele sabia onde eu trabalhava, sabia como ele me conhecia muito, né? Então ele sabia como me atingir.
E, infelizmente, aconteceu isso comigo e a gente tem que estar alerta aos sinais e tentar se afastar e dar queixa e fazer o que tem que fazer mesmo, que é inicialmente hoje dar queixa, para que eles sintam que a lei possa parar eles um pouco. Olha, eles estão me pedindo aqui já estão me avisando que eu tenho uns 5 minutos só para finalizar o programa. Mas, olha, gente, tem muita coisa aqui, ó. Muito comentário ainda, muita pergunta. Tem uma aqui que eu considero muito importante, eu gostaria que ela respondesse. Flávia de Fazenda Coutos. Quando vi a vereadora postar que você estaria hoje, fui pesquisar sobre você. E vi seu caso, meu Deus, nem posso imaginar passar por isso. Vi também que é fisioterapeuta. Alguma dica de sobrevivência que você possa nos ajudar? Precisamos saber nos defender. Eu considero isso aqui muito importante. É importante, inclusive, é uma das coisas, eu tô com um projeto hoje, que é o Núcleo de Apoio e Defesa Pessoal para as Mulheres. O que me fez, inicialmente, primeiramente, abaixo de Deus, porque eu estou aqui pelo milagre de Deus, né? O poder do Espírito Santo. Porque diante nem a saúde, nem a ciência, nada explica eu ter conseguido me fingir de morta e eles acreditarem que eu estava fingida de morta e pararem de me agredir. Então, inicialmente, eu consegui ganhar tempo para poder pensar através das minhas noções de defesa pessoal. A gente não é criada para estar num tatame, para saber lutar um karatê, fazer um boxe, a gente não é criada. Então, tem que mudar essa concepção. A gente pode, sim, aprender a se defender. A gente deve aprender a se defender, porque na sociedade de hoje, a gente precisa disso. Fisiologicamente, a gente é totalmente diferente do homem. A gente não vai entrar em luta corporal com o homem, mas, ao menos, a gente tentar se defender e ganhar tempo até para fazer o que eu fiz, né? Ter a ideia de me fingir de morta. Olha, deixa eu ler aqui alguns comentários, tá? Porque tem muitos, eu não estou sabendo hoje nem lidar, viu, pessoal? Com a questão, olha para aqui. Olha, e assim, eu sempre atrás de um tem outro. A Valquíria Santos, eu também vivi uma situação na minha vida, era muito atormentada. Foram 7 anos com o pai dos meus filhos. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. Renildo Prado, a justiça não funciona, é lamentável. Eveline, Deus foi realmente na sua vida. Tá? Eli Oliveira, Isabela, gostaria que você descrevesse o seu emocional, que é muito forte. Muitas mulheres precisam desse emocional que você teve e tem. Então, são coisas importantes. Por favor, amiga, comece respondendo a Eli aqui. Eli, meu emocional vem da minha base, né? Eu acredito que educação é tudo. Minha base é muito amor. Eu fui criada numa família pobre, né? De 7 irmãos. E meu sonho era ter um nível superior. E eu trabalhava um turno, estudava escola pública no outro, e eu busquei ser Isabela, fisioterapeuta, eu busquei comprar minha casa, busquei comprar meu carro. Então eu acho um absurdo um homem que chegou na minha vida outro dia tentar destruir o que eu construí ao longo dos meus 37 anos. Então, quando você constrói a pessoa que você é, você não deve deixar ninguém acabar com isso. O único que deve acabar com a nossa vida, acabar não, né? Resgatar a gente para outro plano, que eu acredito que a vida não acaba aqui, é Deus. Então, Fábio não tinha o direito de fazer isso comigo, e eu lutei para resgatar a minha vida e venho lutando e venho me reinventando o tempo inteiro aí para poder tirar de alguma coisa boa desse ato tão trágico que aconteceu na minha vida. É realmente um exemplo, né, pessoal? É realmente um exemplo a ser seguido. Você, mulher, muitas vezes você é agredida, né? Psicologicamente, e você deseja morrer. Ela esteve à beira da morte e se superou. Então, acredite, mulher, tem jeito. Tem jeito, tem jeito. E uma das prioridades que você deve ter na sua vida é buscar, é clamar o auxílio de Deus. Porque Deus é pai e não padrasto. E quando a gente clama, Deus, ele vem em nosso auxílio. Levanta pessoas, abre portas que possam nos livrar. Tá? Você é guerreira, Isabela. Deus é contigo. Mas tem muitas mulheres que ficam caladas sofrendo desses abusos absurdos. Será que é por medo? Não tenha dúvida, viu? Com certeza, é por medo. É por medo mesmo. Eu quero pedir perdão às pessoas. Eu vou ler só esse comentário aqui do Alexander. Alexander, olha, eu não sei ler aqui. Campbell. Campbell? Porque a língua aqui... Muitos homens se acham possuidores das mulheres de fato.
tratam elas como objeto e quando elas não querem mais se sujeitar ao relacionamento tóxico, acabam sendo violentadas, infelizmente. Pode trocar por mortas, assassinadas. Assassinadas Viu? de forma cruéis, né? Cruel, Porque, cruel. gente, eles estão matando com faca, imagine, 68 facadas. Requinte de tortura. Requinte de crueldade, torturando. Ele me sufocava, me enfocava, me batia, me esfaqueava. Ele tentava o tempo inteiro me machucar. Quanto mais eu tentava falar, mais eu era agredida. Olha, eu tenho aqui a Elicinei, né? Elicinei Duarte. Ela é de Búzios, também ligadinha em vocês, tá? A Noemi Araújo. Eu estou vivendo há 25 anos atrás, sofri muito. Eu estou vivendo. Há 25 anos atrás, sofri muito com o pai dos meus filhos. E na época, não tinha ninguém para me orientar, para me mostrar a realidade. Eu não podia nem respirar, pois ele já queria me espancar. Hoje não aceito que nenhum homem grite alto. Que nenhum homem grite, né? Fale alto. O meu sofrimento me ajudou a ser quem sou. Parabéns, Noêmia. Parabéns mesmo, é verdade. Os nossos sofrimentos nos transformam, né? Se para melhor ou para pior. E graças a Deus que no seu caso foi para melhor. Qual o comportamento é visto no homem para saber se a mulher está vivendo um relacionamento abusivo? Tudo que a Isabela falou aqui. Controle, né? Possessivo, ciúme, excesso, tudo isso são sinais que você tem que ficar em alerta, né? Porque você não é propriedade do homem. Né? Antigamente, né, os pais, isso aí é cultural, gente. Antigamente, 12 anos, a mulher com 12 anos se dava ao homem para o homem criar e aquilo ali o homem se achava propriedade. Hoje isso mudou e a cultura tem que mudar também. Os homens têm que aprender que isso mudou. Um abraço para Rose Almeida, Nadjane Bahia, Rose Almeida, Neide Jane Bahia, Francisco Andrade, Neide Jane de novo aqui, falando que estão ligadinhas. Maria Creuza, e nesse caso que só acreditamos na justiça. É nesse caso que só acreditamos na justiça de Deus. A justiça do país precisa melhorar. Eles se acham dono das mulheres. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram ligadinhos conosco. O programa hoje foi um programa para auxiliar as mulheres vítimas de agressão e para abrir a cabeça dos homens que são agressores. Você vai agredindo, mas você vai ser alcançado por essa causa. Porque se essa mulher ela não tem coragem de te denunciar, Deus vai levantar alguém que terá, tá? Agora, minha amiga, nós temos um quadro aqui no programa que nós sempre perguntamos. O que você, Isabela, estava fazendo há 5 anos atrás? Há 5 anos atrás, eu estava na luta, né, para mim estabelecer. Trabalhava em 3 hospitais ao mesmo tempo. Eu tentava adquirir o que eu tenho hoje, né, para poder sustentar minha filha, que eu crio ela sozinha, praticamente tenho uma filha de 17 anos. Eu estava me estruturando, né, me realizando na minha profissão. Graças a Deus eu consegui isso e venho conseguindo. Na verdade, eu continuo na minha profissão. É isso aí. Então, para você entender, há 5 anos atrás, ela estava lutando pelos objetivos que ela alcançou hoje. Isso significa, mulher, que você se levanta, começa a lutar e você vai alcançar os seus objetivos. Obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada pelas parcerias, pela participação, tá? Um beijo no coração de vocês. O programa eu faço com muita alegria, mas o tema de hoje não dava para estar brincando e sorrindo. Me desculpe. Um beijo para todos vocês no coração de verdade, tá? E até a próxima quinta-feira. Obrigada a todos. Eu adorei estar aqui. É muito bom para mim. As pessoas falam, como é que você consegue lidar com isso? Voltar a falar disso. Eu reúno forças e projeto, como se fosse com alguém. Eu vou lá e conto o caso. Algumas vezes eu consigo me controlar, outras vezes eu me emociono mesmo. Mas que sirva de alerta para vocês, mulheres. Denuncie, ainda é a nossa escolha, né? E vamos trabalhar para poder melhorar isso aí, diminuir essa estatística e lutem pela vida de vocês. Não deixem que ninguém acabe com a vida de vocês, não deixem suas vidas serem anuladas por pessoas que não têm amor a vocês, porque com certeza eles não amam vocês. É verdade.
Beijo no coração de todos e vamos ficando por aqui. Obrigada. Né? Obrigada. Te agradeço de coração, tá bom? E as portas estão abertas para você. Obrigada. Ireu da Silva. Deuda é raça, é fé. Parte por ser mulher.